Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima, do componente de ensino religioso, e quero te convidar para juntos e juntas refletirmos o seguinte tema. Vamos então agora retomar algumas ideias super importantes, né? Primeira ideia, a ideia de espiritualidade. E aqui nós temos que entender que a espiritualidade, ela imprime um significado à vida humana através da nossa ligação, né, com o transcendente, com aquilo que é maior do que nós mesmos, né? A gente pode dizer que a espiritualidade é uma dimensão humana, né, que motiva todas as ações da pessoa. E aqui é muito interessante nós pensarmos nisso, porque pode acontecer de pessoas que não são religiosas, mas que têm uma espiritualidade, que têm sua motivação, né, para ser o sedimento, para ser o fundamento das suas ações, né? Então, isso é muito importante nós frisarmos, visitarmos e entendermos isso, né? A espiritualidade como esse terreno de significado da vida humana, né? E esse significado que vai, de certa forma, linkar com a dimensão, né, do quê? Uma dimensão necessária, né, necessária em relação às nossas ações, né? Essa é a primeira ideia que eu queria colocar para você, tá bom? A ideia de espiritualidade. Agora eu quero te fazer visitar a segunda ideia desta revisão. Vamos lá então? A segunda ideia, além da espiritualidade, é o conceito de mística, né? A mística oferece também um sentido à vida, mas este sentido, aqui é uma coisa interessante, ele se dará com uma ligação com Deus, uma ligação com o transcendente, né? Nós podemos falar, em último caso, que a mística é uma experiência religiosa, né, de algumas pessoas, mas uma experiência muito mais afetiva, ok? Vamos voltar aqui então? Então, o que é importante nós revisitarmos, né? Mística e espiritualidade estão intimamente ligadas, né? Mas é importante nós pensarmos, percebermos que a espiritualidade pode ser um terreno que, inclusive, pessoas que não têm uma fé, pessoas que não têm uma igreja, tem como um preâmbulo, tem como um sentido de vida. Por outro lado, nós podemos dizer que a mística, não, a mística ela está mais afetiva, a mística está mais linkada, conectada, está mais conformada com a experiência religiosa da pessoa. E aqui eu posso dizer que a mística, além de estar conectada com essa experiência religiosa de maneira afetiva, ela, de certa forma, ela vai ser essa escada, essa conexão com o transcendente, com Deus, ok? Então, nós já vimos aqui duas diferenciações que vão ser oportunas, que vão ser necessárias nesse momento de revisão. Vamos agora para o segundo passozinho? Vamos lá então? Nós queremos revisar agora sobre a espiritualidade africana, né? Os nossos irmãos africanos têm uma espiritualidade que deve ser olhada, né, como culto da transcendentalidade, né, da ancestralidade, através da figura dos orixás. Então, os orixás são esses ancestrais, mas a gente tem que entender, nós temos que entender que essa espiritualidade, além do culto aos orixás, que são os ancestrais, está em conexão com o outro e com o mundo. Olha só que bacana, se caísse, né, em qualquer avaliação da vida, se te perguntassem onde que está sedimentado a espiritualidade africana, você poderia, com certeza, falar sobre essa dimensão que a espiritualidade africana está
conectada com o culto aos ancestrais, aos orixás, mas também um culto que está conectado com os outros, por causa da comunidade, e também com o mundo. Olha que legal. E por que isso acontece? Vamos lá então? Essa espiritualidade, ela advém o quê? Da tradição dos orixás, que informa a sociedade sobre a espiritualidade, a ancestralidade africana, né, a cultura, bem como fornece um sistema para viver a vida, mantendo uma relação com os elementos da natureza e o mundo do cosmos. Isso é interessante porque essa conexão, tanto com a ancestralidade africana, que são os orixás, quanto com a natureza e o cosmos, elas vão me dar sedimentos, vão dar para a pessoa que é dessa corrente africana, vão dar elementos para enfrentar os desafios da vida na Terra. Eu poderia dizer, então, que a espiritualidade africana, através desses 3 elementos, que da ancestralidade, dos elementos da natureza e do cosmos, elas vão dar, na verdade, vão fundamentar a pessoa desse movimento de fé para enfrentar os desafios da vida. Ok? E aqui você pode me perguntar, professor, mas quais são os elementos rituais, os elementos que são parte dessa espiritualidade africana? O que de certa forma, faz parte da caminhada, do passo, né, do ritual da espiritualidade africana, né, tanto do candomblé quanto da Umbanda? Vamos lá então ver os elementos? Vamos revisitar inclusive isso? Vamos lá então. Primeira coisa, todo ritual, tanto do candomblé quanto na Umbanda, eles ocorrem nos terreiros. Esse ritual tem como objetivo o fortalecimento da fé dessa comunidade. Os objetos de uso que a gente vê, às vezes, nas oferendas, nas imagens, né, nos elementos da natureza, nos chás, vão, de certa forma, estar conectados com essa comunidade ancestral, com essa questão dos orixás. Entendeu? Eu poderia dizer, então, assim como para o católico romano, né, a Eucaristia é algo super importante, que é celebrado numa igreja. Para o evangélico, a Bíblia, proclamada no púlpito, é celebrado pelo pastor, né, pelo missionário. Para o bandista, nossos irmãos aí das religiões afro-brasileiras, o terreiro e o culto aos orixás são algo bem sagrados, mas que conecta tanto a comunidade que está no terreiro quanto os ancestrais, os orixás. E aqui a gente poderia falar o seguinte, mas como é que é a oração no candomblé? E aqui vamos lá então? A oração é um diálogo, é o adorar, né, que o pessoal chama, é um diálogo com o seu orixá, né? E pode ser representada por um pedido, um agradecimento ou também um reconhecimento da bondade divina, né? Da mesma maneira que o cristão fala, olha que Deus é bom o tempo todo tempo Deus é bom, né? Então, nós poderíamos dizer o quê, né? Que para a pessoa que é dessa corrente espiritual, o orixá também tem sua bondade, e ele reconhece isso na vida dele, ok? Eu estou fazendo comparações para nós entendermos, né, a necessidade de respeitarmos a crença do outro, mesmo que não seja nossa confissão. E que é importante nós termos a dimensão do respeito, mas também da dimensão da alteridade com o outro. Ok? Vamos lá então voltar. Agora nós vamos revisitar outro momento da nossa aula, da nossa unidade, que seria a espiritualidade indígena. Mas antes disso, espera lá, volta para cá, por favor. Antes disso, olha só o que nós já fizemos. Já visitamos, então, o conceito de espiritualidade e mística. Já falamos um pouco sobre o que é a espiritualidade africana, sobre quais são os elementos que estão conectados com a espiritualidade africana, né?
E agora eu te convido a ver a espiritualidade indígena, né? Vamos lá então? Olha só, na espiritualidade indígena, nós temos que entender que existem diversos povos, tanto no Amazonas, né, quanto no Brasil. E esses povos têm uma relação muito única, especial e afetivamente uma relação com o sagrado, né? E aqui nós poderíamos falar que algumas dessas características da espiritualidade indígena são sedimentadas em alguns elementos. O primeiro elemento, a primeira característica dessa espiritualidade é a dimensão da união com a natureza, né? Mas não é uma união qualquer que eu estou lá no meio da mata, da floresta. É uma união ao qual a pessoa tem um profundo respeito pela Mãe Terra. Então, quando a pessoa tem um profundo respeito pela Mãe Terra, tem um profundo respeito pela natureza, né, nas comunidades indígenas, isso é o elemento que faz com que essa espiritualidade privilegie essa união com a natureza. Se a gente parar para pensar, gente, tive a oportunidade de conversar com a iniciativa interreligiosa de proteção às florestas da ONU, né? E aí eles falavam que as comunidades indígenas são as verdadeiras guardiãs da floresta. Não chega nem a 2 ou 3% de desmatamento em relação às grandes empresas. Mas por que isso acontece? Porque a espiritualidade indígena, ela protege a natureza, protege a floresta, mas protege de um jeito que, por conta dessa questão da união, do respeito por ela. Ok? Olha que dado bacana. Vamos lá então para o próximo elemento que nós podemos olhar, além dessa união, é o seguinte, que essa espiritualidade ela lida com uma integração entre o mundo, né, dos vivos, a comunidade e a natureza. É também uma espiritualidade que trabalha com a dimensão da dualidade. O que seria a dualidade? O nosso mundo, né? Mas também o mundo dos espíritos, o mundo dos encantados, o mundo da floresta, do sagrado que é proveniente, né, da floresta, das plantas, né? Mas não é uma integração qualquer, é uma integração onde a natureza, a comunidade e a espiritualidade se dão como complemento. Olha só que legal. Presta atenção aqui. Quando para uma comunidade indígena, o território ele não é simplesmente um lugar onde as pessoas se encontram, ou você tem um terreninho, constrói uma casa. O território é parte do seu corpo. O território tem uma dimensão afetiva. O território, ele lembra também dos ancestrais, dos parentes, da comunidade. Lembra também da necessidade de se respeitar a natureza e, de certa forma, faz com que a pessoa seja mais contemplativa. Vamos lá, então? Rapidinho para outros elementos? Aqui nós temos também uma coisa muito bonita que eu acho que no nosso interior do Amazonas nós vivemos e muitas comunidades vivem. A espiritualidade indígena valoriza muito a simplicidade e a alegria de viver, né? É uma coisa que é muito bonita se a gente parar para pensar. Né? Você que está aí na beira do rio, aí no Juruá, na beira do Rio Negro, né? Quantos de nós somos contaminados com essa dimensão da simplicidade, dessa alegria de viver? E isso aqui é uma herança indígena, viu, gente? Que bom! E aqui eu quero também pensar uma outra característica que é parte da espiritualidade indígena e que muitas comunidades vivem isso. A partilha é a maneira natural da vida indígena. Vem cá, rapidinho. O que é interessante, então? Olha só, tudo é muito conectado. A conexão com a natureza, a simplicidade de vida, também a dimensão da partilha, tudo é muito partilhado. Olha, se você um dia for a uma comunidade indígena, as primeiras pessoas quando tem uma festa, que comem, são as crianças. Depois das crianças são os idosos.
Porque criança e idoso são parte da vida, são, na verdade, a biblioteca afetiva e efetiva da comunidade. A criança como o futuro do presente e o idoso como o passado que está presente, que me lembra da necessidade da esperança do futuro. E aqui, gente, isso de certa forma é uma herança indígena que muitas das nossas comunidades da Amazônia vivencia. Só de falar desse tema, eu me sinto assim até emocionado de saber que muitas das nossas comunidades vivem profundamente essa espiritualidade. Ok? Vamos lá então para ver algumas diferenças em relação aos rituais indígenas. Olha só, os rituais indígenas são uma celebração das diferenças. As diferenças entre os seres que habitam o cosmos, né? Mas também a celebração da diferença entre os próprios seres humanos. Né? Ok? Olha só que interessante. São diferenças entre os seres que habitam o cosmos, né? A água, né? A floresta, que habita de repente o ar, mas também as diferenças entre os próprios seres humanos, dentro da comunidade, né? Ok? Vamos agora dar um terceiro passo, já finalizando nossa revisão, já para a reta final, sobre espiritualidade e mística. Né? Nós já vimos, então, um pouco sobre a diferença entre mística e espiritualidade, vimos também um pouco sobre a questão da espiritualidade africana e suas características, e também vimos sobre a espiritualidade indígena, principalmente algumas características essenciais, de maneira muito geral, tá bom, gente? Agora vamos ver, então, as grandes correntes espirituais da atualidade. Isso. As principais religiões do mundo se dividem entre religiões abraâmicas, e aqui na primeira revisão, nós vimos que essas religiões abraâmicas, elas são as religiões do livro. Então, mas por que religião do livro, professor? Porque tem livros sagrados. Olha, só para pensar aqui, o cristianismo tem a Bíblia, o judaísmo tem a Torá, e o islamismo tem o Alcorão. E além disso tudo, tem a questão de que eles têm culto a um único Deus, que é o monoteísmo. Por isso que faz com que essas religiões sejam monoteístas. E também, nós podemos dizer também, as várias religiões asiáticas. E aqui nós citamos a título de exemplo o hinduísmo e o budismo e outras religiões. Né? Das maiores religiões do mundo, o cristianismo é a maior, né? Com mais de 2 bilhões de seguidores. E aqui, gente, quero fazer uma meia-culpa. Presta atenção aqui em mim. Professor, o que é o cristianismo? Como é que isso está dividido no mundo? Segundo o mapa, pelo menos das grandes religiões do mundo, principalmente as últimas estatísticas, falam que o cristianismo é dividido entre 3 grandes correntes. A primeira corrente, que é a maior hoje, né, é da Igreja Católica Romana, cuja sede fica lá em Roma com o Papa, né? Então e outra coisa, não existe só os católicos são divididos em romanos e ortodoxos, só que os ortodoxos não têm, na verdade, conexão e não são mandados pela autoridade do Papa. Eles têm a própria autonomia deles. Eles seriam a segunda maior corrente, inclusive hoje, de igrejas cristãs. A terceira maior corrente de igrejas cristãs, que é do ramo da Igreja Católica, mas não subordinada ao Papa, são os anglicanos. São a terceira maior corrente hoje de cristãos. E a quarta maior corrente cristã são as evangelicais. Alguns vão falar protestantes, outros evangélicos, mas são as diversas igrejas espalhadas, principalmente no hemisfério norte, ok? Vamos lá, então, verificar algumas características em relação à espiritualidade cristã? Vamos lá, então? A espiritualidade cristã não é simplesmente para a vida interior ou para a pessoa interior, mas tanto para o corpo quanto para a alma.
ela é direcionada para a implementação de ambos os mandamentos de Cristo. E quais são os mandamentos de Cristo, pelo menos para os cristãos? Amar a Deus e amar ao próximo. Para o cristão, não se pode falar que eu amo a Deus se eu não amo ao outro. Eu não posso mandar só alguns para o céu. Na minha vida, todo mundo tem que ir para o céu, pelo menos no âmbito do amor. E o amor é inclusivo, ok? Inclusive, se ama até inclusive os inimigos, né? Pelo menos que eu escutei falar num livro sagrado chamado Bíblia, que os cristãos falam muito sobre isso, ok? Vamos falar aqui sobre a questão da ideia dos líderes religiosos. Aqui nós poderíamos pensar sobre o que fazem os líderes religiosos. E aqui a gente pode parar para pensar que os líderes religiosos garantem a manutenção dos ensinamentos e tradição. As lideranças religiosas têm também como função encorajar e aconselhar, né, principalmente quando a comunidade está meio para baixo, muxoxa, né? E realizam cerimônias. Pode ser a missa, o culto, né? Pode ser, de repente, uma celebração lá para algum orixá. E também os líderes religiosos sempre orientam os fiéis para a virtude e para a tradição. Isso ocorre por quê? Aqui vamos dar, a título de exemplo, a Umbanda e o Candomblé. Nós temos o líder religioso da Umbanda e do Candomblé, que é o pai de santo, ou a mãe de santo, pode ser Babalorixá ou Ialorixá, e que tem como função, presta atenção nisso, a função do pai de santo e da mãe de santo é ser chefe do terreiro, é ser responsável pelo culto religioso, pela administração do grupo e o zelo e manutenção da ordem do terreiro, porque é o lugar onde tem o culto. E qual é a missão dessa liderança religiosa? É o quê? É transmitir oralmente, de geração em geração, as crenças dessa corrente religiosa. Ok? E aqui a gente vai olhar também a questão da matriz indígena. Na matriz indígena, né, nós temos o pajé. E o pajé é uma liderança espiritual indígena que cada povo tem um jeito de chamar. Pode ser Kumbu, pode ser Sacaca. Cada povo tem sua língua e tem seu jeito de chamar. E tem como função de realizar rituais, né, e cerimônias religiosas nas aldeias indígenas. Atribui-se a ele a capacidade de se comunicar com os animais, com as plantas, com os rios, com as árvores, com todos os seres espirituais. E também, uma coisa interessante, o pajé, ele também dá conselhos. Olha só que legal. E quais são as características do pajé? Vamos lá então? O pajé tem como característica a autoridade pelo serviço. Não é ninguém que pega e diz, olha, eu mando aqui, ponto final. Não, é o serviço que caracteriza a autoridade do pajé. E a cura que ele promove, qualquer ato de curandeirismo, acontece pelas plantas, pela natureza. Gente, muitos de nós temos costumes até, inclusive, de utilizar banhos, chás, né? E também o pajé normalmente é o mais idoso, porque ele é sábio, é o sábio que adquiriu o conhecimento, porque é um conhecimento ancestral. Ok? Então, gente, presta atenção aqui. Então, nós queremos, nesse momento, dizer a você, meu caro aluno, minha cara aluna, nosso muito obrigado por nos acompanhar no decorrer desta aula, né? Por ver toda essa caminhada e, acima de tudo, revisar é uma maneira muito importante para nós darmos passos concretos e construirmos juntos educação.